Bem-vindo ao Mar de Letras. Alberto Oliveira Pinto regressa hoje ao nosso programa. O historiador e ex-escritor voltou para uma conversa que nos mostrará como é que convivem e coabitam estes dois planos da sua vida profissional e nos revelará ainda as obras que daí resultam. Alberto, bem-vindo de volta ao Mar de Letras. Obrigado. Desde a nossa última conversa, há sensivelmente 2 anos atrás, publicou mais 2 livros. Com um deles, o Imaginários da História Cultural de Angola, ganhou pela 2ª vez o Prémio Sagrada Esperança, o mais importante prémio literário angolano. Que importância é que tem essa distinção para si? Isso mesmo que disse, de ser neste momento, de ainda continuar a ser o prémio, o mais importante prémio literário angolano. Embora haja um prémio de cultura que é acima desse, este é um prémio, continua a ser um prémio para obras inéditas. No entanto, ele mudou muito desde que eu ganhei pela primeira vez em 1998 com a Mazanga. Não é? A Mazanga era um romance. Na época, o prémio era aberto só a obras de ficção e de poesia. Agora ele é receptivo também a ensaios. E só por esse motivo, e também porque, entretanto, estou mais velho e mudei, só por esse motivo eu concorri com essa obra, com esse conjunto de ensaios pós-doutorais, mas que versam sobre a história de Angola, sobre a história dos imaginários, sobre a chamada história cultural. Antigamente chamava-se História das Mentalidades, agora chama-se História Cultural, não é? Para explicar porquê. E tive a felicidade de ter o prémio pela 2ª vez em 2016, embora o tenha recebido em 2017. Não é? É como diz a 2ª vez que ganha este prémio e, como disse também, depois de ter arrebatado este galardão da primeira vez com o Mazanga, um romance. Sim, 18 anos. 18 anos atrás. 18 anos antes desse. Não há vez como a primeira, ou sabe bem conquistar um galardão destes com 2 géneros distintos? Eu acho que, quer dizer, eu se não fosse um outro género, eu não tornaria a concorrer ao Prémio Sagrada Esperança com outro romance. Não arriscava? Não é uma questão de risco, não estou hoje preocupado. Quer dizer, nesta fase da minha vida tenho o maior respeito pelos prémios literários. Aliás, sempre disse e continuarei a dizer que o prémio é uma forma de promoção de um autor. Há sempre vários candidatos e há sempre injustiças, porque há sempre que distinguir um, não é? Um prémio é apenas digamos, a distinção do nosso trabalho. Mas eu penso, embora eu tencione voltar ao romance muito em breve, mas não estou preocupado neste momento em concorrer a nenhum prémio literário. Sim, não é isso que o move, certamente. Não é isso que me move. No caso concreto desses ensaios, havia qualquer coisa que era importante. Não é? Por um lado, em Portugal, não está fácil neste momento publicar ensaios de história. Por outro, eu penso que a história de Angola, enfim, pode ser pretensão da minha parte, eu já o disse isto em algumas entrevistas quando estive à TPA, quando estive lá em novembro passado, e mesmo na minha intervenção no dia da entrega do prémio, mas eu penso que à história de Angola falta uma dimensão da história cultural, da história dos imaginários ou das representações. Por exemplo, as figuras da história de Angola, tantas, como é o caso da Rainha Ginga, por exemplo, que tem uma representação popular, mas tem também uma representação ideológica, quer nacionalista, pós-independência. Aliás, tem várias representações, há uma sobreposição de representações. E teve a representação colonial, por exemplo, e tantos outros exemplos que eu poderia aqui dar. Eu acho que nós, historiadores angolanos, estamos um bocado ainda tímidos em relação a esse tipo de abordagem, onde, por exemplo, os franceses, com Pierre Nora e com L'Élie de Mémoire, por exemplo, ou os próprios brasileiros já têm ido muito mais longe. Nesse aspecto, eu considero este meu livro uma primeira pedra, pronto, para procurarmos em Angola estudar os vários imaginários. Ele está dividido em 3 partes. Há os imaginários nativistas ou românticos do século XIX, depois uma segunda parte que são os imaginários coloniais, que agora aborda uma literatura colonial que me faltava abordar, que é a literatura colonial influenciada pelo luso-tropicalismo, depois de 51. E, finalmente, a terceira parte, que é a mais arriscada, que são os imaginários nacionalistas. Eu faço questão de sublinhar que não são os nacionalismos nem os nacionalistas que estão aí abordados, mas sim os imaginários, ou como se costuma dizer
em português comum o que vai na cabeça das pessoas. Mencionou a estruturação desta sua obra e referiu que dedica uma das suas partes à explanação dos imaginários que estão relacionados com o lusotropicalismo. Sim, é a segunda parte. E nesse particular tem uma parte do livro em que fala sobre as representações da literatura feminina colonial. As mulheres ainda estão subrepresentadas na literatura angolana? Eu continuo a ver um número inferior. Eu acho que há uma nova geração. Sim. Há uma nova geração que me está a surpreender muito. Não só na literatura, mas também na intelectualidade angolana em geral. Tenho que dizer isto. E aí vejo mulheres jovens, mas que também não são propriamente meninas, são mulheres de 30 anos. Sim. Eu tenho uma filha de 30 anos, de portuguesa, da idade da minha filha. Há uma nova geração que corresponde àqueles jovens que eu nos anos 90 via em Luanda, como eu disse no meu romance A Travessa do Rosário, porque eu vi ao vivo. Nas escolas oficiais de Luanda havia, naquele tempo, 2 horas por dia. Havia 2 horas por dia, as crianças tinham 2 horas, depois passavam as 2 horas, vinha um novo ciclo de aulas, e a gente estava a ver todo o dia os meninos e as meninas de batinha branca pelas ruas de Luanda. É verdade, hoje vejo pessoas dessa geração a aparecerem e a surpreenderem-me do ponto de vista intelectual, não apenas na literatura, mas também noutros campos. Isso no que diz respeito às mulheres angolanas. Mas a sua questão, creio que também se referia às mulheres na literatura colonial, não é? Sim. Eu analiso aí uma escritora que já faleceu, mas nascida em 1932, que é a Maria Perpétua Candeias da Silva, que eu pergunto-me se ela era uma escritora de literatura colonial ou se não era uma escritora angolana mesmo, porque de facto a questão que levanto aí é se ela, no romance dela mais conhecido, que era a Navionga, Filha de Branco, embora ela utilizasse elementos do chamado lusotropicalismo, mas no fundo, se ela não se sentia, julgo que sim, que se sentia efetivamente uma angolana, não é? Muito bem, e vamos arrumar, pelo menos para já, este capítulo do seu mais recente ensaio. Disse-nos há pouco que pode estar para breve o seu regresso ao romance. Sente-se melhor quando segura a pena do historiador ou a caneta do romancista? Essa pergunta é muito difícil de... Quanto mais o tempo vai passando, mais vai sendo difícil de responder a essa questão. Porque, à partida, eu costumava dizer, e continuo a dizer, quer dizer, qualquer uma das atividades é difícil, não há nada que se faça com facilidade. Aliás, eu abomino fácil, não é? Mas o historiador tem que ter sempre a preocupação de se basear em fontes, embora deva, do meu ponto de vista, ser construtivo. Não pode deixar as fontes mudas, tem que levantar as fontes. O romancista tem mais liberdade, mesmo quando aborda temas históricos. No entanto, eu estou há quase, não digo 20 anos, mas há 17 anos sem escrever ficção. Quer dizer, sem escrever romance. Escrevi um contozinho ou outro. Mas estou a sentir uma necessidade muito grande de voltar à ficção, embora tenha vários projetos no que diz respeito ao romance histórico, mas não posso ir muito mais além nas minhas respostas, mas estou a sentir muito tentado para a atualidade angolana. Mas mais do que isso, por enquanto, não posso dizer. Sendo que o culpado por essa tentação de regressar ao romance, às tantas até pode ser o outro livro que publicou desde a nossa última conversa. A Criança Branca de Fanon, sim. Que pode ser ou não ser um romance, mas já vamos descobrir, A Criança Branca de Fanon. Que história é que é esta que conta aqui? Bom, em primeiro lugar, antes de lá chegar, e agora está-me a dar vontade de lhe dizer que enquanto fui escrevendo esse livro, foi ao longo do tempo em que eu ia escrevendo que eu ia sentindo a vontade de voltar ao romance. Portanto, digamos que é uma espécie de reaproximação do historiador ao romancista. Eu aventurei-me num género introduzido ainda nos anos 1980, quase no início de 90, pelo historiador francês Pierre Nora, que é a chamada ego-história. Portanto, em princípio é um ensaio, eu considero um ensaio, mas onde o historiador procura ver-se a si próprio como sendo um produto da mesma história que ele estudou friamente. E quando eu pensei nisso, já depois de me doutorar, eu pensei, mas eu sou produto do quê?
Eu nasci em 1962, mas eu nasci na esteira do 4 de fevereiro e do 15 de março. Eu fui gerado, certamente, enfim, fazendo as contas, nasci em janeiro de 62, recuando 9 meses, eu devo ter sido gerado muito em cima do dia em que Salazar fez o discurso para Angola, agora e em força. Meus pais devem ter tomado, enfim, o discurso tão a sério que fizeram um filho, não é? Bom, isto tudo para dizer que o que está aí é um ensaio, é aquilo a que Pierre Nora classificou, Pierre Nora e outros escritores franceses classificam como ensaio egostórico. A egostória tem sido um género muito discutido. Há inclusive historiadores como Chartier que o puseram em causa, que o confundem com testemunho, e é essa a grande habilidade, quer dizer, como o meu querido amigo e prefaciador Jean-Michel Tally diz no prefácio, ele diz que eu consegui desenvencilhar-me bem por andar na corda bamba entre o testemunho e a história. E muitas vezes o olhar frio tende a elevar a temperatura. O lado temperamental tende a vir ao de cima. Assumo perfeitamente esses riscos e foi o que escrevi. Eu acho curiosa essa classificação, que não sendo sua, lhe assenta que nem uma luva para este livro, ensaio egostórico. Isto significa, digamos, que lido por si será um ensaio, lido por mim poderá ser um romance. Um romance acho exagero, mas já houve... A minha amiga, a professora Tânia Macedo, diz que pode ser um tipo especial de autobiografia. E há aí estudos para romances, como também há estudos para ensaios, não é? Agora, eu só falo, nesse livro, de aspectos pessoais quando vem a propósito de factos históricos. O que não quer dizer que em muitos momentos aparecem mesmo histórias que vêm ao de cima. Algumas que eu até já tinha escrito, mas agora conto as histórias que estão por trás. Por exemplo, há muitas histórias que eu tinha escrito no meu primeiro livro, A Sombra da Figueira da Índia, que agora conto as histórias das histórias, se assim posso exprimir. Não? Pode ser um tipo específico de autobiografia, tanto mais que a história de vida do nosso convidado é vasta e não cabe naturalmente numa síntese televisiva, nem sequer a parte da sua vida que se passa em Angola. Mas algumas das imagens que nos trouxe permitem que fiquemos com uma visão panorâmica. Alberto, o facto de ter crescido, conforme já disse e conforme vimos agora, em Angola, nos anos 60 do século passado, permitiu-lhe certamente ficar marcado por muito daquilo que testemunhou. O que é que lhe parece que dessas marcas e dessas imagens ainda hoje permanecem em si? Bom, tudo o que está nesse livro permanece em mim, mas vamos tentar aqui, deixa-me ver se eu tento evidenciar alguns aspectos mais significativos. Em primeiro lugar, eu penso que, atendendo à idade que eu tinha, onde eu me apercebi, efetivamente, que existia o facto colonial, quer dizer, em Angola eu percebia-se isso, através das relações raciais, através da própria situação que acabou por dar título ao livro, não é? Eu dei comigo, muitas vezes,
Quando eu, muito mais tarde, já com quase 40 anos de idade, e estava a fazer mestrado em História da África, e li Panoir, Masque Blanc, Peles Negras, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon, e quando aparece o capítulo onde há uma criança branca que vê um negro a passar na rua e diz para a mãe: mãe, está ali um negro, tiens, un negre. E a mãe manda a criança calar, dizendo: isso é feio, dizer alto. Eu lembrei-me e vi, eu lá em Luanda fui essa criança muitas vezes, eu e outras crianças brancas, filhas de colonos, quer dizer, ou seja, o racismo encapotado do colonialismo português estava aí, e nós, crianças, éramos exatamente como a criança branca de Fanon, e daí o nome do livro, quer dizer, muitas vezes apontávamos a dedo. É claro que nos anos 60, em Luanda pelo menos, no caso de Lubango, então Sá da Bandeira, as coisas eram um pouco diferentes, mas em Luanda ninguém impedia um negro de entrar num restaurante ou num lugar público, mas normalmente via-se um ou dois, porque a ideia que nós, crianças europeias ou de origem europeia, tínhamos era que o negro era serviçal. E se havia um doutor negro, um ou dois, a entrarem dentro de um restaurante, é evidente que o menino dizia logo para o papá ou para a mamãe: está ali um preto naquela mesa. E o pai ou a mãe: calma. Isso foi algo que eu também me recordo de uma ocasião. Eu andava numa escola na Ingombota, onde a maioria dos alunos era branco ou mestiço ou mulato, mas nós não podíamos dizer aos nossos colegas. Aliás, eu tinha uma colega ao meu lado, que era a Sónia, eu gostava, que era mestiça, mulata, eu gostava muito de pegar nas trancinhas da Sónia, chamava a Sónia mulatinha, mas a professora, uma portuguesa, dizia: não podes chamar mulatinha à tua colega, ela é branca como tu. Houve uma ocasião que eu vinha da escola e contei à minha avó, que era uma alentejana, e eu falava das coisas abertamente com a minha avó, e vinhamos como motorista, porque o meu pai era um quadro do Banco de Angola e tinha motorista, não é? Era normal eu contar à minha avó: olha, é estranho que na minha escola não há pretos. E a minha avó normalmente aceitaria uma observação dessas, mas houve um dia que ela ficou indignada e ficou a dizer: cala-te. Depois verifiquei que nesse dia, excepcionalmente, o motorista não era um branco, como habitualmente, e sim um negro. Mas esses fenómenos estão perfeitamente vivos, ainda hoje, quer em Angola, quer em Portugal. Eu já apanhei uma vez um taxista aqui em Lisboa, que me começou a dizer, viu um par de namorados, com um rapaz negro com uma rapariga branca, e disse, passo a expressão, disse mesmo assim: estas gajas agora só querem os pretos. E eu fiquei a pensar, quer dizer, eu não me atrevi a criticar o que é que o senhor dizia, mas fiquei a pensar que se eu, cliente do táxi, fosse um negro, se ele diria a mesma coisa. Portanto, isso eram essas questões que eu comecei a sentir logo na minha primeira infância em Angola. O resto, outras coisas, eu vim a perceber ao chegar a Lisboa. Porque ao chegar a Lisboa, eu percebi, já no início dos anos 70, e pouco antes do 25 de Abril, eu percebi que a grande... Quem fazia efetivamente a grande, como direi, segregação, separação, demarcação em relação ao colonizado eram os próprios portugueses metropolitanos, ao contrário do discurso que era comum, o discurso de Portugal e a do Minho até Timor. Mas isso levou-me a fazer... Este livro tem uma série, eu diria que este livro talvez seja híbrido a muitos níveis, porque também tem aí 2 ensaios incluídos. Aparece um ensaio já no fim sobre a cabana do Pai Tomás, um livro que li aos 10 anos e que me marcou, e também um ensaio sobre o livro, um pequeno ensaio, já não sou o primeiro a fazê-lo, porque sobre o livro da 3ª classe da instrução primária. Já não sou o primeiro a fazer ensaios sobre esse livro, eu só filo apenas do ponto de vista da história. Mas ao contrário do discurso do livro da 3ª classe, que ainda aparecia nas escolas, efetivamente bastava. Eu e outros que vieram de Angola ou de Moçambique, e então a seguir a 74, com o chamado retorno, isto ainda aconteceu com mais força, sermos excluídos pelo facto de sermos africanos, sermos da África. Eram brancos de segunda. No fundo era a ideia do branco de segunda. Embora o branco de segunda chegou tarde legislado, mas já estava, essa legislação já estava revogada antes de eu nascer,
mas demonstra que, de facto, como dizia o professor Alfredo Margarido, as mentalidades não mudam com as reformas jurídicas nem com as leis, não é? Levam tempo. Alberto, assume, sem qualquer rodeio, nem precisava ter qualquer tipo de rodeios, que a leitura do Pele Negra, Máscaras Brancas não foi inconsequente na sua vida. Aliás, fez esse clique de voltar à sua infância e de lançar dentro de si interrogações. Este seu livro, de certa forma, corresponde à visão africana de uma obra caribenha? Eu penso que o Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon, creio que é uma obra universal. Aliás, o próprio Fanon diz claramente que isto é o capítulo 5º do Pele Negra, Máscaras Brancas, o Tien Negre, não é? Ele diz que aquilo acontece em qualquer sociedade, colonial ou não, onde haja uma hegemonia branca, independentemente de ser caribenho ou não. Ele era caribenho, não era? Era da Martinica. Curiosamente, a Martinica hoje continua a ser uma colónia francesa, ainda atualmente. Não é? Um domínio ultramarino. E Fanon, depois, como se sabe, distinguiu-se mais na Argélia, portanto, e na luta armada pela independência argelina. Não é? Mas eu penso que Peles Negras, Máscaras Brancas, que aliás é um livro de juventude do Fanon, é um livro universal. Não creio que tenha a ver com a questão da caribenha. O que já me parece tem a ver com a questão caribenha, agora está-me a dar vontade de falar nisso, é um assunto que eu trato no outro livro que aí está, nos imaginários da história cultural de Angola. Eu começo com um ensaio que eu fiz sobre um livro de Victor Hugo, aliás, também um livro de estreia de Victor Hugo, que é o Bug Jargal, que se refere à Revolução Haitiana, é verdade, e onde eu pude aprofundar o conceito de crioulo, não é? Que muitos autores ainda hoje usam no caso angolano. O primeiro foi Mário António, mas ainda alguns autores hoje discutem isso. Sobre em Angola existem os chamados crioulos, portanto, sejam os brancos, sejam os falantes da língua portuguesa, etc. A crioulo, na verdade, inicialmente era o não americano, ou o não caribenho, ou o não antilhano, melhor, o antilhano filho de europeu. Sim. Ou filho de africano. Portanto, quer a Imperatriz Josefina, a esposa de Napoleão, era uma crioula, porque ela e muitos outros que se consideravam como tal, porque eram filhos de franceses nascidos nas Caraíbas. E depois o termo derivou para os escravos. Também começou a haver os escravos crioulos, ou seja, nascidos nas Caraíbas, por contraposição aos escravos congos, vindos da África, embora nem todos fossem capturados no Congo. Portanto, esta terminologia andou pelas Caraíbas e depois também pelo Brasil. Aí sim, acho que esse fenómeno, que muitas vezes é expandido para a África, para o caso angolano, etc., é um fenómeno especificamente caribenho. Ao falar em Caraíbas, deu-me vontade de falar nisso. Nós vamos já continuar a falar e entrar na fase final da nossa conversa, mas antes de continuarmos, vamos ouvir uma leitura de A Criança Branca, de Fanon. Sábia era a minha avó. Ao contrário de muitos dos seus compatriotas, não era hipócrita. E tinha plena consciência do segregacionismo que se vivia em Luanda. Ela própria designava abertamente o Kinaxixi por mercado dos brancos e o prenda por mercado dos pretos, ou das pretas. De vez em quando, optava por ir fazer compras ao mercado do prenda. Esse moceque que não era muito distante do lugar onde morávamos e que, ao tempo, já começava a ser cercado por grandes prédios de andares. Foi o único moceco no qual penetrei na minha infância. Atraíram umas quitandeiras a fumar negrita com lume para dentro da boca, a fim de prolongar a combustão. Ainda hoje se usa esta prática em Luanda, mas com cigarros comuns, assim como o contraste entre a sua pronúncia caluanda e a pronúncia alentejana da minha avó quando regateavam os preços. No entanto, não foram muitos os produtos africanos que a minha avó comprou no prenda. Alberto, há alguma nostalgia que não saudosismo sublinhe-se neste seu regresso literário a uma terra que o viu nascer, mas que não o viu crescer, tanto mais que só voltou a Angola com 36 anos? 34, mas tudo bem, vai dar no mesmo. E errei por 2. Vai dar no mesmo. A nostalgia há sempre, evidentemente. Quer dizer,
o sentimento de nostalgia é um sentimento perfeitamente humano, não é? E mesmo hoje, quando regresso a Angola, eu desde 1996, desde os meus 34 anos até hoje, eu vou a Angola uma média de 2 em 2 anos. Desembarco sempre em Angola com nostalgia, por muito crítico que eu seja em relação a diversíssimos aspectos da vida angolana. Que eu seja e que acho que que eu acho que qualquer angolano ou qualquer pessoa, mas sobretudo quem se considera angolano, acho que tem a obrigação moral de criticar o que se passa no seu próprio país, mas isso não quer dizer que não sinta nostalgia permanentemente. E não é necessariamente nostalgia do passado, quer dizer, a gente no presente, Luanda continua a ser uma cidade bonita, embora do meu ponto de vista foi estragado em matéria de património e noutros aspectos sociais, etc. Mas eu continuo a ter uma nostalgia de Angola sempre, de Luanda sobretudo, que foi onde nasci e vivi os primeiros anos de vida, mas também de outras zonas de Angola. Uma nostalgia que vai mitigando seguramente, não só através da escrita e das recordações, como também através da sua atividade enquanto professor, e sei que agora até julho está a ministrar um curso justamente sobre a história de Angola. O professor que ensina a história de Angola, quando olha para o capítulo da história mais recente, entende que o capítulo colonial já está encerrado e enterrado com o final de alguns dos mitos, ou o racismo encapotado, como há pouco referiu a história desse taxista, que nem sequer é muito encapotado, tende a perpetuar o capítulo colonial e não o encerrar? Olha, eu penso que, infelizmente, o capítulo colonial não está encerrado também em muitos outros aspectos. Por exemplo, há um aspecto que eu não tratei nesta história de Angola. Aliás, este curso que mencionou o programa é feito com base na minha história de Angola, mas já inclui... A história de Angola, permita-me interromper, que foi o tópico central da nossa última conversa e que, parabéns, já está na segunda edição. Já está na segunda edição, exatamente. E a segunda edição pouco difere da primeira, a não ser no índice onomástico e na correção de umas gralhas. Espero vir a fazer edições refundidas e ampliadas. Mas este curso já tem um capítulo final que vai além da baliza cronológica desta história de Angola. Nesta história de Angola, a história vai até 2002, até ao fim da guerra e ao início da paz, digamos assim. Eu prevejo uma última aula, para a qual convidei o meu amigo, espero que ele esteja cá, o professor Ricardo Soares de Oliveira, porque eu considero que ele foi até hoje quem fez o melhor trabalho sobre estes últimos 15, 16 anos desta Angola em paz, a Angola, entre aspas, da reconstrução. E nesta reconstrução, não só pela obra do Ricardo Soares de Oliveira, mas também em conversas que eu próprio tive, embora eu não seja um especialista nessa parte da história, não é? Desta história recente, portanto, no fundo é uma história contemporânea, não é? Mas há muita gente a dizer em Angola que esta chamada reconstrução é a continuidade do que estava em 73, do que ficou interrompido em 73. E eu, nestes 15 anos que passaram, ao ir a Angola, sobretudo a Luanda, e vi Luanda nestes 15 anos sob a forma de um estaleiro permanente. Eu lembro-me justamente os anos da minha infância, porque os anos da minha infância, os anos de 1960, e depois também a primeira metade de 70 até 75, esses 15 anos que se seguiram ao arrebentar da guerra, mas que já estavam a ser preparados na década de 50, de modernização, entre aspas, construção de arranha-céus, de derrubar do património de Luanda, tem muitos paralelismos. Eu já tive com o que se passou nestes últimos 15. Portanto, o aspecto colonial também está aí. Já tive conversas sobre isso com alguns amigos angolanos, por exemplo, estou-me a lembrar uma com o Carlos Ferreira, com o Cassé. Mas também me recordo, olha, no que diz respeito a recordações de infância, eu lembro-me, o meu pai chegou a Angola em 57. Em 1958 ele comprou uma máquina em segunda mão, uma daquelas máquinas de filmes, nem era Super 8, era 8. E ele fez uns filmes do Hotel Globo, onde ele vivia na época, estava solteiro, sobre a Baixa de Luanda. Eu lembro-me meia dúzia de anos depois, eu tinha 6 anos, ou 7, e na nossa casa, a ver os filmes no ecrã, em casa, na altura, aqueles filmes, aquelas máquinas antigas, a minha mãe e o meu pai a dizer, mas como Luanda está tão diferente, passados tão poucos anos. Quer dizer, portanto, o fenómeno que estamos a ver, que assistimos agora, tem muitos paralelismos com os meus primeiros 10 anos de vida. E há muitos angolanos a assumi-lo, a dizer que estamos a fazer, alguns até responsáveis pelo MINARS, pelo Ministério da Tutela.
a dizer: nós estamos a retomar aquilo que ficou interrompido em 1973. Alberto Oliveira Pinto, muito obrigado pelo seu regresso ao Mar de Letras, portas abertas para voltar mais vezes. Muito obrigado. Será sinal de que terá mais obra publicada. Não que já publicada não fosse suficiente para ilustrar mais 3 ou 4 conversas. Muito obrigado. E assim terminamos mais o Mar de Letras. Esperamos por si no nosso próximo programa. Eu despeço-me. Até lá.